A pessoa perguntou, por que a pessoa não consegue ir na imagem da constelação? A imagem da constelação, então, é essa daqui. Eu tento ir, mas eu sempre volto. Que é um texto que eu coloquei de uma constelação real, que eu fiz não faz muito tempo. Boa noite, Tamires. Boa noite, Nani. Pessoal, eu escrevi no meu feed sobre essa postagem. Tá? Essa postagem significa o seguinte: a pessoa não consegue ir à frente. Existem várias coisas que impedem as pessoas de caminhar. Várias. Por isso que a gente avalia caso a caso. Quando a gente fala assim, olha, a relação de dinheiro tem uma relação muito próxima com o pai. Pode ser pai, mas também pode ser mãe. É que é mais comum ser pai, pelo menos na nossa prática, tá? Mas nada impede de ser outra coisa. Então a gente tem que avaliar caso a caso. Boa noite, Cris. Por que a pessoa não consegue ir? Nesse caso que eu fiz da constelação familiar, a menina falava 2 línguas, estudou na Federal de Minas Gerais, tinha um emprego legal, só que ela não era reconhecida no trabalho. Não tinha um salário legal, segundo ela. E, se eu não me engano, era R$ 1.300. E para ela era uma realidade muito baixa, tá bom? E aí a gente começou a fazer a constelação, a gente viu que ela não conseguia ir à frente porque ela estava numa lealdade muito grande com os pais. Passou a vida inteira escutando que o pai foi da lavoura, o pai não conseguiu uma terra, não conseguiu crescer na vida, não conseguiu construir as suas próprias coisas, seus desejos, então ela estava sendo leal ao pai. E ela escutou a vida inteira, isso é muito sério, ela escutou a vida inteira que não precisa de tanto para viver. E realmente, para sobreviver não precisa de tanto, mas depende de onde você morar, depende da localização que você tá, depende dos sonhos que você tem, você vai precisar de dinheiro, tá? Ela escutou a vida inteira, por isso que ela não conseguia ir para frente, ela voltava. Porque ela estava sendo, se ela fizesse um movimento para fora, sem olhar para o que ela viu na constelação, seria uma situação de deslealdade. E aí é como se ela não pertencesse. E todo mundo tem essa necessidade de pertencer, esse reconhecimento, essa inclusão. Então, no caso dela, estava mais ligado a uma crença, tá bom? Não necessariamente a um emaranhado de fato. Até tinha, mas era mais uma crença. Vamos a outra pergunta aqui. Uma mulher, essa é uma doutora, ela trabalha com osteopatia, eu acho. Eu dei uma fuçada no Instagram dela e ela trabalha com osteopatia. E ela perguntou sobre fibromialgia. Para quem não sabe o que é fibromialgia, é uma doença, uma condição reumatológica que a pessoa acorda com muita dor, rigidez, ela tem um nível hormonal bem bagunçado, um eixo hormonal, apresenta dores muito fortes no corpo, níveis de inflamação elevados. Na medicina do Dr. Hammer, que é a medicina germânica, um dos pilares que a gente trabalha na reprogramação, há muito tempo atrás, a gente achava que a fibromialgia estava relacionada com um conflito severo de autodesvalorização ou um conflito severo de impotência. Então, por exemplo, a pessoa morreu nos meus braços e eu me senti extremamente impotente. Né? A vida inteira eu escutei dos meus pais que eu era um bosta. Então, um conflito de autodesvalorização. Só que, numa conversa com um grande discípulo do Dr. Hammer, Michael Lloyd, em 2015, quando eu estive com ele num curso, ele contextualizou pra gente que a fibromialgia é um conflito de separação severo e não autodesvalorização. Então, pessoas que desenvolvem fibromialgia, ou elas trazem do sistema, ou elas têm durante a vida conflitos relacionados a separações severas, tá? Então, a morte de um pai, a morte de uma mãe, algo que seja muito impactante caso haja uma separação inesperada, tá bom? Esse é o sentido biológico da fibromialgia. Vamos ver aqui uma outra pergunta. Aqui. Como melhorar a autoestima? Cara do céu. Não sei se eu sou a melhor pessoa para falar disso, tá? Deixa eu só complementar aqui que tem uma moça que falou sobre fibromialgia, que foi a Cris, ó. Tem fibromialgia, porém não é tão ruim quanto uma doença rara, sem cura e genética. Não consigo entender o que fazer para melhorar doenças raras. Olha,
toda situação de doença tem o seu contexto. Então a gente investiga, tá? Vale investigar, caso a caso. Se você quiser, me manda uma mensagem depois por direct que talvez eu possa te ajudar. E aí, se for preciso, a gente marca uma consulta, tá bem? Como melhorar a autoestima? Cara, o que eu vou falar para uma pessoa que quer melhorar a autoestima, cara? Tem mais pessoas aqui com problemas de autoestima? Porque cada um usa uma estratégia, né? Vou dar um exemplo para vocês. Melhorar a autoestima em casa, basta eu colocar uma roupa como essa aqui, que é uma roupa de trabalho, e aí a Clara, minha filha, me vê me trocando, aí ela olha assim, o olho dela vibra e... O que foi, filha? Falo pra ela. E ela fala, tá lindo, papai. Pronto, a autoestima foi lá em cima. Agora, às vezes você chega em casa e o seu marido fala pra você, nossa, você tá linda. Hoje você tá linda, amor. Como trabalhar a autoestima, cara? Tem muito a ver com a autovalorização, né? O que é autoestima para um pode não ser para outro. A maneira como um usa de estratégia, outra pessoa pode usar uma estratégia completamente diferente. A autoestima pode estar muito ligada a resultado. Se você tem um resultado bom de algo que você faz, a sua autoestima se eleva. Então é muito particular esse tipo de coisa. Vou falar o meu relato pessoal. Para eu trabalhar a minha autoestima, eu preciso estudar sempre. Isso é uma coisa minha. Então, quando eu estudo, eu me sinto uma pessoa em evolução. Quando eu não estudo, eu me sinto uma frase que eu uso com um padrinho de casamento meu é: quando eu não estou lendo, parece que eu estou emburrecendo. Nem existe esse verbo, a gente inventou, tá? Então, estudar faz muito bem para mim. Praticar atividade física faz muito bem para mim. E resultado. Resultado é um negócio essencial. Eu sou um cara fanático por resultado, por performance. Então, eu sempre estou indo atrás disso. E isso melhora muito a minha autoestima. A sua, que você me perguntou, a sua condição que você vive hoje, talvez não seja das melhores para contribuir para a sua autoestima. Dado alguns relatos que você já me deu, você que me mandou essa pergunta, talvez a sua dinâmica de vida não seja uma das melhores para trabalhar a sua autoestima, tá? Reprogramação biológica ou constelação podem não funcionar para alguém? É óbvio. Mas é claro. Claro que pode não melhorar. Claro que pode não funcionar. Vou dar um exemplo de uma vez que eu quebrei um rapport gigantesco. O que é um rapport? É uma conexão, tá? Antes da consulta a gente vai conversando, usa algumas técnicas para se conectar com o paciente. E essa consulta eu tenho certeza que foi uma bosta para a pessoa. Por quê? Porque quando a gente vai falar de evolução da espécie, a gente fala de tecidos, que na evolução veio crescendo. Por exemplo, a reprogramação biológica não acredita em Adão e Eva, não acredita. Isso não descaracteriza e não minimiza a força que pode ter Deus ou algo maior. Mas a reprogramação biológica é uma técnica que não trabalha com a teoria de Adão e Eva. De repente, Deus criou Adão e Eva e o mundo apareceu. A gente não trabalha com isso. Se você pegar um paciente muito, mas muito cristão, aqueles que têm dogmas religiosos, que seguem a religião, se você falar para eles sobre a evolução da espécie, a conexão acaba na hora. Porque não faz sentido para ele. E certa vez eu falei sobre isso, e uma paciente disse, então você está dizendo que Deus não criou Adão e Eva? Quando eu fui explicar para ela a formação dos tecidos na evolução da espécie. Na hora que ela me falou isso, eu falei, ferrou, caguei na consulta. E aí é claro, puta, foi muito ruim. E aí, Tom, você pediu dinheiro de volta? Não, cara, teve outras coisas que eu falei e foi muito bacana para ela. E o que eu tirei de aprendizado de estudo? Hoje, quem passa em consulta comigo sabe que em tempos atuais eu pergunto a religião. Então eu pergunto sobre intestino, pergunto sobre sono, pergunto sobre bexiga, pergunto profissão, pergunto um monte de coisa antes de começar a falar do tema da pessoa. E uma das perguntas é, você tem alguma religião? Para que eu não erre de novo. Então errar faz parte? Claro.
Reprogramação ou constelação podem não funcionar para alguém? Com certeza. Mas te digo, depois de muito mais experiência, você minimiza os erros se você fez um processo de aprender a evoluir até nos seus erros. Então hoje a gente é muito mais assertivo, mas a gente já errou muito. Graças a Deus nunca chegou a um ponto das pessoas saírem falando mal e tal. Mas deve ter por aí, com certeza. E tá tudo bem, tá tudo certo. Tem gente que vai na consulta e tá procurando um cúmplice, não tá procurando uma ajuda. A pessoa quer te colocar numa posição de, olha, vamos sofrer comigo. Vamos falar mal da minha mãe junto comigo. Olha o que minha mãe me fez. Minha mãe me abandonou. Meu pai me estuprava. Meu tio me abusava. Meu pai me deixou com outros 6 irmãos para ir morar com um amante. Tem gente que te puxa para isso. E tem uma frase de um livro do Hellinger, para fechar esse raciocínio, que a minha aluna Mariana me mandou. Que ela falou assim, na hora que eu li essa frase, eu lembrei muito de você, porque eu vi você atender e eu vi que você fez exatamente isso que fala no livro, que é um livro do Hellinger chamado Ordens do Amor. A frase é a seguinte, presta atenção você que é terapeuta. O terapeuta não deve agir como se não visse o que vê. Então, por exemplo, se você... Eu vou até fechar isso aqui que a gente não está falando de roer unha, tá? Se você, terapeuta, identifica na pessoa que ela está emaranhada de repente com um relacionamento antigo, fala, Gabi, tudo bem? Se você identifica na pessoa que ela está emaranhada com um relacionamento antigo e você vê que isso tem relevância para sua consulta, tá aí, ó. Se você não falar, se você não agir como terapeuta imparcial, você não vai ajudar aquela pessoa e ainda vai se emaranhar com ela. A pessoa vai estar te pagando, você não vai entregar algo para ela, porque você tá tentando desver aquilo que você viu e não quis falar. Então o terapeuta de verdade é aquele terapeuta imparcial, que ele fala aquilo que precisa, não aquilo que o paciente quer. Tá? O nome disso não é terapia, se você está esperando que o terapeuta fale aquilo que você quer, tá bom? Então procure terapeuta se você tiver afim. E esse é um dos filtros que eu faço. Qual é o filtro que eu faço? Se você quiser marcar consulta comigo, você fala comigo. Se você fala assim, eu queria marcar consulta para minha mãe. Não, pede para sua mãe me ligar. Sua mãe é muda? Não, minha mãe sabe falar, então pede para ela me ligar. Pede para ela falar comigo. No mínimo me mandar um áudio. Porque às vezes a pessoa não quer se tratar. A pessoa está querendo um cúmplice para a dor dela. Tá bem? Eu vi que tem muitos terapeutas aqui. Esse já seria uma grande dica minha de terapeuta para vocês, tá? Não entra na vibe do paciente, cara. Tem paciente que não quer se tratar. Gente, entendam isso, cara. Tem paciente que não quer se tratar. Tem paciente que quer pegar você, colocar na caixinha de dor dela e já que ela está te pagando, ela quer que você concorde com ela. Ela não quer ajuda, ela quer um cúmplice. Ela quer te colocar no meio do pau. Então, saiba a hora de sair disso, tá bom? Bom, tá fazendo sentido algumas coisas aí, pessoal? Vocês estão gostando? Tá aumentando o número de pessoas aqui. Vai convidando as pessoas. Esse favor, essa contribuição que você faz para nós aí, beleza? Roer unha. Olha, roer unha não é necessariamente um conflito, tá? Mas roer unha pode ser uma pista, uma dica que a pessoa tem uma raiva contida. Então, por exemplo, hoje, agora há pouco, agora à noite, atendi uma moça que ela apresentou ali naquela conversa, na pesquisa, que ela tinha muita raiva. Raiva da mãe, raiva do irmão e raiva do padrasto. E eu fiz uma pergunta para ela. Falei, você rói unha? Ela falou, não. Por que eu perguntei isso para ela? Porque um dos sintomas de raiva contida é o roer unha. É uma mania, tá? Agora, é claro, Tom, já te procuraram para tratar que a pessoa rói unha? Não. Geralmente, a pessoa não vai pagar R$400, que é o preço da minha consulta presencial, porque ela fala assim, olha, eu quero parar de roer unha.
não é tão comum assim, tá? Mas o roer unha entra num contexto de raiva. Essa paciente que eu perguntei se ela roía unha, ela falou não. Aí eu perguntei, você tem como é que chama? Bruxismo? Você tem bruxismo? Ela falou não, mas eu tenho apertamento de dente, que é um dos sintomas de raiva contida também, tá? Então, a nível de diagnóstico, é muito raso falar que roer unha é tal coisa, mas ajuda muito a identificar no todo, tá bem? Mandaram aqui ATM, Márcia, sim, articulação temporomandibular. Problemas na ATM, eu tenho dificuldade em falar, porque eu tô puto, mas eu não consigo falar. Ou eu não posso falar porque de repente é o chefe, ou o pai ou a mãe. Alguma figura de autoridade, tá? Dinâmicas de morte, pessoal. Isso também é comum a gente atender, tá? Qual que é a dinâmica de morte? Ou quais são as dinâmicas de morte? As dinâmicas de morte envolvem pessoas que nos procuram por autismo, pessoas que nos procuram por suicídio, pessoas que nos procuram porque a vida não anda para frente de jeito nenhum, e aí quando você vai ver, teve aborto no sistema. Então, aborto no sistema, suicídio, assassinato, gestação gemelar. Às vezes a sua gestação foi uma gestação que era você e mais um. Mas lá no comecinho, bem no comecinho, se separaram, perdeu. Houve um sangramento, ou até um corrimento, ou às vezes nada, mas era gemelar. Através da reprogramação, da constelação familiar, a gente consegue identificar essas coisas e fazer a inclusão, tá? A inclusão daquele espermatozoide, daquela alma, daquele espírito, daquela pessoa que seria um feto, seria um embrião, seria uma pessoa. A gente faz a inclusão porque vale para a constelação familiar, isso é relevante, tá bom? Eu falei aqui de alma, espírito e tal. Talvez algumas pessoas possam achar que a constelação familiar tem algo espiritual envolvido. A minha não tem. Eu sei de gente que faz, sei de gente que usa xamã, tem gente que usa ayahuasca, tem gente que usa constelações espirituais. Eu não uso, tá? As minhas constelações, para quem já viu, elas são bem, assim, direcionadas. É uma ou outra que sai um pouco daquele campo, você fala, cara, aqui tem coisa que eu não consigo mexer. Então, procura isso, procura aquilo. Mas as minhas constelações não, tá? Não tem cunho religioso. Então, quando as pessoas apresentam dinâmicas de morte, tentativa de suicídio, quando a pessoa é aquele suicida inconsciente ou suicida indireto, que é a pessoa que bebe demais, que fuma demais, que usa droga demais, que corre de carro feito um louco, então tá sempre beirando a morte, tá? São dinâmicas de morte. O que isso quer dizer? Que talvez antes de você, antes de nós, se você tem esse comportamento, talvez tenha alguém que passou por um assassinato, ou assassinou alguém, ou abortou, ou se suicidou, e isso se tornou um segredo na família. Se tornando um segredo na família, fazendo uma constelação, não é que todos os segredos são revelados, mas quem tinha que ter o seu lugar passa a ser incluído também, tá? Como se autoajudar ou potencializar os efeitos após uma sessão de reprogramação biológica ou constelação? Excelente pergunta. Pessoal, quem já fez sessão de reprogramação, constelação, pelo menos os meus pacientes, tá? 98% dos meus pacientes saem com alguma tarefa que nós, entenda, nós chegamos à tarefa. Não sou eu falando, olha, agora você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Terapeuta de reprogramação biológica que é bom, não faz isso. Vou repetir. Terapeuta de reprogramação biológica que é bom, que sabe seguir a técnica, que está fazendo um trabalho excelente, não fala o que o paciente tem que fazer. No máximo ele sugere algo se o paciente permitir. Então a gente não manda nada, a gente não faz nada. A gente juntos com o paciente denomina ou determina alguma tarefa para o paciente fazer para potencializar, tá?
Então depende muito do caso. Tem pessoas que para potencializar a sessão de reprogramação ou a sessão de constelação, precisa necessariamente, de repente, viver o luto. Colocar a raiva para fora. A pessoa identificou, olha só, caso recente de sábado isso. Identificamos que a paciente está passando um processo muito doloroso dentro da casa dos pais. E aí ela tomou a decisão de sair, na cabeça ainda, tipo, eu preciso sair de casa. Na hora, puf, ela entrou na resolução de um conflito de território. Fala, Gil, boa noite, olha que honra você aqui. A pessoa entrou numa resolução de conflito de território. O que é isso? Dentro da casa da mãe e do pai, ela não se sente pertencente, invadem o território dela o tempo inteiro. Então ela tomou a decisão, ela falou, puta, acho que eu preciso morar sozinha. Eu quero morar sozinha. Quando ela faz isso, quando ela mentaliza isso, o corpo dela entra no processo de cura. Aí ela faz uma infecção de urina, tá? Bexiga ali inflamada. Aí o que eu falei pra ela? Falei, bom, seu corpo entrou numa resolução, agora você precisa tomar uma atitude. Se essa moça, ao entender o corpo dela, entender que ela vai curar quando ela sair de casa, ela vai resolver um conflito de território. Se a paciente não for atrás de uma casa para morar, não for alugar um apartamento, não é potencializado o efeito. Se o corpo já deu sinal que é aquilo que precisa, quando o paciente não faz, não tem potência, não tem força. Eu recebo muitos recados de feedback de paciente e assim, os mais fiéis são aqueles que falam assim, olha, eu identifiquei, eu entendi, e aquela tarefa que a gente chegou juntos no ponto, eu tomei a decisão e a partir de agora a vida começou a ser diferente. E eu não é só um ou dois não, tá? Eu recebo vários assim. Inclusive eu vou postar um nos stories quando acabar isso daqui. Eu vou até anotar para não esquecer de publicar um comentário de pessoas que fazem o que tem que ser feito, cara. O efeito não é imediato. O efeito não é imediato porque não é miojo. Se fosse miojo, terapia fosse miojo, a gente em 3 minutos estava resolvido, mas não é. É um processo. Muitas vezes doloroso. Pode ser doloroso ou não, mas o processo tem que acontecer, tá? Estamos acabando aqui. Essa aqui eu já respondi. Olha só, Tom, vontade súbita de comer doces compulsivamente podem ter relação com a partida da avó? Porra, que pergunta boa, cara. Sim, eu sei que você está aqui na live, você que me perguntou. Eu já te vi aqui, tá? Sim. As dinâmicas que envolvem doces, claro que pode ser um hábito, tá? Pode ser um hábito que veio de infância e tal. Mas vamos falar do contexto que eu trabalho. A pessoa me procurou por conta disso, ou porque ela tem diabetes, ou ela tem uma tendência a ter diabetes, ela come muito doce, ela queria parar. Antes de parar, a gente entende. Essa é a nossa maneira de fazer terapia. Vamos entender para que a gente possa fazer uma ação. Não é sair fazendo. A gente entende para fazer. Porque a nossa tendência é a gente passar por alguma situação e já querer fazer. O que eu ensino muito para meus pacientes? Às vezes a resposta está no sentir. Vamos entender primeiro. Aí, ó, o Matheus já se entregou. Tá comendo doce agora. Cara, a doçura da nossa vida, sistemicamente falando, vem da mãe. Então o que acontece, Matheus? Se a doçura vem da mãe, entenda também mãe como a parte maternal. Então pode ser sua avó, se você foi criado com a sua avó, se você teve um carinho muito grande com a sua avó e ela partiu, talvez a maneira que você encontrou de trazer dela alguma doçura de vida é comendo doce. Pode ser, tá bom? Se aumentou quando ela foi embora, quando ela partiu desse plano, pode estar muito ligado a essa situação de eu preciso dessa doçura da minha avó, tá? Então, para quem é viciado em doce aqui, vale olhar para as questões que envolvem isso, tá? Será que eu não tenho uma situação emaranhada com a minha mãe? Será que não me faltou doçura durante a vida? E hoje eu tento compensar a doçura porque minha mãe foi muito dura comigo? Vale um olhar, mas a partida da avó
faz sentido, tá bom? Herpes zoster, pessoal, o conflito aqui ele é bem específico, tá? É uma percepção de um conflito de separação ou um contato muito indesejado com um atentado contra a minha integridade. Então pode ser que seja um tapa, pode ser que você apanhou, pode ser que você tomou um soco, um murro de alguém e o seu biológico marcou isso como um atentado contra a sua integridade e um contato que você não queria ter. É muito específico, tá? Quando a gente fala de doença, a gente fala de muita especificidade. Mas uma coisa interessante aqui, vocês podem ver que o nosso trabalho não é um trabalho de tratar a doença querendo passar por cima da medicina, por cima da enfermagem, por cima de todas as áreas da biomedicina, qualquer uma. A nossa intenção aqui, até porque o nosso curso, a nossa formação, o nosso trabalho, nossa terapia, não é uma terapia de saúde, é uma terapia de consciência. A gente não trata a herpes zoster passando a mão, passando pomada, passando, sei lá, babosa. Já que se você tem uma cultura mais pagelança, né, que vem de índios aí, não é assim que a gente trata, tá? A gente trata com consciência, porque é entender o processo, entender os traumas, se é seu, se é um trauma intrauterino, se é um trauma da sua ancestralidade. É esse o trabalho que a gente faz. Então não é uma questão de saúde. Você que me mandou isso, eu vi que você também trabalha com osteopatia. Se fizer sentido para você, entre em contato comigo, tá? A gente pode trocar bastante figurinha aí. Herpes genital seria o mesmo? Não, herpes genital é um contexto horroroso de sexo. Ou a pessoa se sentiu abusada, ou que não queria fazer sexo, ou foi um contato indesejado, ou há traições no meio do processo, tá? Dá para fazer uma live só disso. Mãe com escoliose, filho com escoliose, como entender? Do ponto de vista da reprogramação, como eu falei para vocês há um tempo atrás. Ninguém paga o preço de uma consulta, normalmente, da minha consulta, pra falar, puta, eu tô roendo unha, queria parar de roer unha. Geralmente a pessoa não paga. Escoliose também é outra coisa que a pessoa geralmente não procura um reprogramador, ela procura o quê? Um RPG, um pilates, um yoga. Mas mãe com escoliose, filho com escoliose, eu olharia para o mastro da família. O que é isso? Eu olharia para a árvore genealógica no masculino. Seu pai, seu avô, seu bisavô. E eu olharia se existe força nessa questão. Às vezes não tem. Por isso também, não é só por isso, mas por isso também que veio com escoliose. Tá bom? E nossa última pergunta da noite, né? Ficaram de me mandar as perguntas aqui, mas não me mandaram. Falaram num grupo aqui, eu vou mandar pergunta, aí não mandou, né, Roberta? Mas vamos responder as perguntas das pessoas. Última pergunta então, pessoal. Há algum entendimento da melhoria pessoal acontecer durante o caos? Ah, cara, eu adoro esse tema. Eu falei disso hoje de manhã, num atendimento que eu fiz. Caos. Caos, pessoal, a gente conhece como desordem, bagunça, zona, guerra. Porque muitas vezes quando a gente era pequeno, o seu quarto estava uma bagunça e às vezes sua mãe, sua avó, sua madrinha, sua tia chegou e falou assim: nossa, esse quarto é um caos. O que isso quer dizer? Está bagunçado. As coisas estão fora do lugar. Então quando o caos chega para tentar colocar uma ordem. O crescimento ele acontece muito no caos. Não é que todo mundo precisa passar por uma situação muito ruim ou precisa doer para crescer. Isso talvez seja uma crença limitante, tá bem? Às vezes, você também cresce nas pequenas mudanças da vida. Ou às vezes você cresce aprendendo com o erro de outras pessoas. Cuidado para que você não cresça do tipo assim, crescer dói, evoluir dói. Às vezes nem é para doer e vai doer porque você tem uma crença assim. Então, qual é o entendimento da melhoria pessoal acontecer durante o caos? Porque quando chega o caos, novas possibilidades são consideradas,
Novas escolhas você pode fazer, novos resultados você pode colher. Tá? Caos, possibilidades, escolhas, resultados. Não é que isso de fato vai acontecer, porque a gente passa por um monte de caos na nossa vida que a gente não resolve e eles se repetem. Caos que a gente não resolve, não busca entender o sentido daquilo, ele se repete, pessoal. E tudo bem, cada um tem o seu momento. Agora, se você procura um terapeuta, se você vem no meu consultório e fala assim, minha vida está um caos, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar, ótimo, é uma oportunidade para mudar, é agora. A gente tem uma visão muito diferente do mundo, pessoal, nem melhor nem pior, diferente. Nós estamos vivendo num caos. As pessoas chegam no meu consultório e o caos de uma pessoa pode ser uma infertilidade. O caos da outra pessoa pode ser uma ansiedade. O caos da outra pessoa, ela vai falar, eu não sou reconhecida no meu trabalho. Cada um tem o seu caos. Mas essa ordem, ela sempre acontece. O caos chegou, novas possibilidades são consideradas, novas escolhas, novos resultados. Vou dar um exemplo da pandemia. De repente, você trabalhava aqui na pandemia com um CFC. Você tinha uma empresa que você ensinava as pessoas a dirigir. E aí a empresa começa a quebrar porque o Bolsonaro põe uma lei e tal, e aí tendo a pandemia, ninguém está saindo, ninguém está gastando. O que acontece? Você tinha uma empresa e o caos chegou. Chegou esse caos. Qual que é depois do momento que aparece o caos? Depois do momento do caos, você começa a considerar, não é que vai acontecer, mas você começa a considerar novas possibilidades. Puta, cara, meu CFC não tá indo bem. Cara, adoro cozinhar. Puta, acho que eu vou fazer, acho que eu vou arriscar. Eu vou dar um jeito de fazer isso. Olha só, novas possibilidades, novas escolhas. Novas escolhas, novos resultados. Então, a melhoria pessoal acontecer durante o caos, ela vai acontecer sempre. É que não precisa ser um caos que vai doer até o seu útero. Um caos que vai doer até o seu reto. Vulgo ânus, tá? Não precisa. Não é que necessariamente precisa acontecer. Se você estiver num estado presente, entendendo o que o campo ao seu redor vem te mostrar, qualquer pequeno caos você consegue transformar em possibilidade, escolhas e novos resultados. Então isso realmente acontece, tá? Por isso que as pessoas muitas vezes evoluem. É só vocês pararem para pensar, pessoal. Quantas situações foram determinantes na vida de vocês, na nossa vida, no meio de um caos? Quando algo se desordenou, quando algo virou uma zona, uma bagunça, você fala, puta merda, o que eu vou fazer agora? Olha só, quando você manda uma mensagem para o seu cérebro, o que eu vou fazer agora? O seu cérebro vai atrás de resposta. Quando ele vai atrás de resposta, ele começa a considerar a possibilidade. Considerando possibilidade, você pode mudar. Tá bem? A vida profissional que nunca dá certo, o que pode ser? Pode ser a escolha da profissão, pode ser os caminhos que você fez, pode ser que falta capacidade para você, pode ser que falta conhecimento para você. Não é que tudo é uma situação de trauma e conflito. Às vezes você precisa de uma capacidade. Por exemplo, você está numa boa empresa, você fez a escolha da profissão que você queria, mas para você se desenvolver mais na empresa, para você se desenvolver mais profissionalmente, você precisa de capacidades. Pô, eu sou fisioterapeuta, estava dentro do Comitê Paralímpico. Quando eu cheguei no Comitê Paralímpico, eu não tinha experiência para tratar deficiente físico. Eu não tinha experiência para tratar deficiente visual. Eu tive que me desenvolver. Então, um novo espaço, de repente, uma nova capacidade. É isso que precisa, gente. Tem gente que vem para mim e fala assim, eu tô com problema com dinheiro. Beleza, vamos olhar. Aí olha a situação do pai, tranquilo. Olha a situação da mãe, tranquilo. Olha para a ancestralidade, tranquilo. Trauma biológico, tranquilo. O que está faltando para a pessoa? Educação financeira. Às vezes é saber lidar com o dinheiro, você gasta demais. E não é porque você tem um trauma, é porque você não tem controle. Então tem que ver se não é a capacidade, tá? Se não é um comportamento também, precisa ser mudado. Comecei a fazer sabonetes artesanais faz 2 semanas para melhorar das dores e da depressão. Estou muito melhor. Eu já falei bastante de depressão aqui, Cris.
E não é generalizar que toda pessoa com depressão precisava fazer alguma coisa, porque depressão é coisa séria. Depressão você precisa ter tratamento, você precisa olhar para isso. Mas, por uma questão hormonal, quando você faz alguma coisa que te dá prazer, você está trabalhando o antídoto da depressão. Então, possivelmente você começou a fazer sabonete com um novo propósito, com uma vontade, colocou uma alegria que você não tinha colocado até então, de repente você começou a mudar e descobriu que pode ajudar também no seu processo depressivo, ou qualquer processo depressivo de qualquer pessoa. Tá? Ação, pessoal. Não adianta ter conhecimento e não fazer nada. Também não adianta querer fazer tudo só com vontade. Você tem que estar em balanço, você tem que estar equilibrado nisso. Só vontade, se eu tenho vontade de escalar o Everest e de repente eu falo, cara, eu acredito, eu vou conseguir, eu consigo. Cara, eu chego lá no Everest, eu vou ser mais um cadáver no Everest, porque eu não tenho experiência, não tenho capacidade. Eu não sei como se comporta, não estudei, não treinei. Tem um monte de gente morta lá, velho. E estavam cheios de vontade. Também não adianta você se tornar um nerd, uma pessoa que fala de todos os assuntos, que sabe tudo, que conhece tudo, e também não tomar ação. Equilíbrio, pessoal. Equilíbrio, tá? A Cris disse aqui, minha vida girava em torno da minha síndrome rara. Beleza. Ela é rara, mas ela é sua. Dá pra tratar, dá pra olhar pra isso, dá pra melhorar. Sempre dá pra melhorar. Sempre vai dar pra melhorar. Independente do que você tem. Tá? Ou qualquer um de vocês aqui. Beleza, pessoal? Esse era o meu recado de hoje. Eu agradeço a todos vocês que estavam aqui.